Olá, bem-vindo a mais um Brand Te Explica, um quadro em que a gente traz pessoas super influentes do agronegócio para bater um papo de assuntos pertinentes aí para você, produtor. E hoje a gente está aqui com um episódio diferente, né, com 3 lendas aí do agro voltado para biológicos. E eles estarão aqui hoje comentando sobre um único assunto. Como você, produtor rural, pode manter os preços, né, e a rentabilidade da sua lavoura, mesmo com o preço dos adubos fosfatados em alta, né? Então, assim, eu estou curiosa para saber qual que é a opinião, né, dessas 3 feras. E assim a gente vai dar seguimento ao nosso quadro. Eu sou a Maria Luísa, sou gerente de desenvolvimento de mercado da Brand e estou aqui com o Eduardo Ivan. Olá pessoal, sou o Eduardo Ivan. Hoje a gente vai falar aqui sobre um tema que está bem em evidência nos últimos meses, que conforme a Malu comentou, é a alta do preço dos adubos fosfatados. E por isso a gente trouxe 2 especialistas com visões complementares para trazer um pouquinho para vocês de possibilidades que a gente pode ter na agricultura daqui para frente, dentro de um cenário como esse, um cenário desafiador, né? E eu queria chamar aqui, primeiro, Augusto Silva, né, que é hoje especialista aí na agricultura regenerativa tropical pela Libertas, atende mais de 200 propriedades pelo Brasil, desde o Rio Grande do Sul até o Amapá. Então, seja bem-vindo, Augusto. Obrigado, Malu. Obrigado, Brand, por esse momento aqui. E estou muito feliz, né, de estar com vocês aqui, estar ao lado do professor Dr. Leandro, referência aqui em biológicos, né? E tenho certeza que vai ser uma conversa para agregar, né, melhorar o negócio do produtor rural. Que legal. Bom, e temos também com a gente hoje o professor Dr. Leandro Gonçalves, né, professor hoje da UEL, Universidade Estadual de Londrina, e que também pesquisa aí sobre micro-organismos e a eficiência de fosfatados no agro por mais de 20 anos. Então, bem-vindo, professor. Obrigado, Manu. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Augusto. É um tema muito importante, é um tema que eu venho trabalhando desde 2006, então é uma das minhas principais linhas de pesquisa, que eu acho que é um ponto-chave, é melhorar tanto a genética da planta, mas também no quem ela está interagindo no solo. Muito legal. Bom, e para começar, então, o nosso bate-papo, Augusto, eu vi que você publicou esses dias um vídeo no YouTube bem bacana ali a respeito, né, de que 2026 está sendo o pior ano para troca, né, de adubos ali, quando a gente compara soja e milho. Né? O que você me fala desses números? Bom, todo mundo ficou marcado, né, em 2022, 2023, quando teve o conflito geopolítico, né, a Ucrânia, a Rússia, e naquele momento o preço dos fertilizantes eles subiram muito, né, em especial também o dos fosfatados, naquela época também os fertilizantes potássicos, né, e nós tínhamos um outro cenário de preço de commodities, né, então a soja tinha um preço melhor, o milho tinha um preço melhor. E o momento que nós vivemos hoje, por isso que, né, essa conversa nossa era muito pertinente, que é um desafio latente, é uma dor grande para o produtor rural brasileiro, porque agora a gente tem soja, né, a R$100 e nós temos aí o preço dos fertilizantes fosfatados muito alto. E aí essa é a conta que a gente tem que fazer, não olhar só o preço do fertilizante, mas também correlacionar com o preço da commodity, né? Então, naquela época, 2022, naquela crise, nós chegamos aí a 35, 36 sacos de soja para você comprar 1 tonelada de fertilizante fosfatado. E agora, esse ano, em alguns momentos, nós batemos 60. E isso, de fato, inviabiliza a atividade do produtor rural que não está buscando por estratégias diferentes. E acredito que são essas estratégias que nós vamos discutir aqui hoje. Perfeito. E aqui tem uma pergunta também, conectando com a sua resposta, Augusto, com a alta dos preços, e a gente observa que em algumas situações o produtor ele vem aplicando fósforo cada vez mais na agricultura e às vezes não tem o resultado, a conta parece que não fecha, né? E aí, professor Leandro, qual que seria uma possível relação, existe alguma relação com esse tipo de ocorrências que a gente observa no dia a dia no campo, que é o produtor aplicando cada vez mais, esperando que ele vai ter uma maior produtividade e nem sempre ele tem o resultado esperado. Você tem toda a razão, Eduardo, que existe um verdadeiro chamado paradoxo do fósforo no solo, né? Se a gente for pensar, boa parte dos solos tropicais tem em torno de 50 a 3 mil miligramas de fósforo no solo, mas apenas de 1 a 10 micromolar está realmente disponível para a planta, ou seja, colocando em porcentagem, apenas 1% desse fósforo realmente está disponível na forma de ortofosfato para as plantas.
E por que isso ocorre nos solos tropicais? Porque boa parte dos nossos solos são solos altamente intemperizados e boa parte daquele adubação fosfatada que nós colocamos no solo, ele fixa rapidamente, tanto na forma de fósforo inorgânico, fixando com partículas de solo, com ferro, alumínio, ou também na forma orgânica. Então, esse é um paradoxo que nós temos fósforo no solo, mas ele não está prontamente disponível para as plantas. Professor, muito legal o que o senhor trouxe, né? E é importante a gente refletir sobre isso, sobre essa dinâmica complicada do fósforo no solo, né? Então, boa parte do fósforo que é adicionado pela característica dos nossos solos altamente intemperizados vai ficar preso ali, vai ficar absorvido, né? E claro, cada realidade, cada solo, cada talhão vai ter um fator de eficiência, né? Mas a gente não erra muito se a gente pensar em cerca de 40% a 50% de eficiência de forma geral, dos fertilizantes fosfatados. E aí soma isso ao que eu falei agora há pouco. Bom, o MAP nunca esteve tão caro demais, essa troca está muito difícil para o produtor rural. A eficiência é baixa, vamos trabalhar com um fator de 50%, né? E aí, esse fósforo que não for utilizado pela planta, ele vai ficar preso ali no solo. Então, é o dinheiro que o produtor investiu, que está preso, travado ali no solo. E aí é pior do que, sei lá, se deixar esse dinheiro parado, porque pelo menos ele renderia a taxa Selic. Então, esse dinheiro ali no solo, ele não vai nem render a taxa Selic, está preso, e aí você precisa utilizar estratégias para tentar pegar um pouco dele, né? Isso é até um ponto importante, Augusto, porque tem várias publicações relacionadas com isso. A gente fala que é o Legacy Fósforo, né? O legado do fósforo nos solos, né? São publicações e revistas altamente conceituadas. E boa parte disso está sendo perdido pelo agricultor, ou seja, fica retido no solo e cada vez nós estamos utilizando e não temos uma melhora na eficiência do uso do fósforo. Legal essa metáfora sua aí da taxa Selic, Augusto, muito bacana, né? Acho que nunca tinha parado para pensar nisso. E tem outro ponto que é difícil você sacar, né? Pelo menos, às vezes, lá no banco você consegue sacar. O fósforo tem o seu desafio para você, vamos dizer assim, fazendo essa mesma analogia, você sacar o fósforo que está retido no solo, disponibilizar ele para as plantas. É mais difícil que o FGTS, né, Du? Sim. Até conectando com o vídeo que você publicou recentemente, dentro desse cenário, a gente tem talvez 3 estratégias que o produtor pode utilizar para não perder margem, né, nessa situação. Acho que talvez você trouxe ali a visão da compostagem tropical, a elevação do pH, né, e o uso de solubilizadores. Acho que se a gente pudesse passar rapidamente sobre essas estratégias, acho que seria bem pertinente ao tema, né? E começando aí pela compostagem tropical, né? O que seria isso hoje para o produtor que está aqui nos assistindo? Como que isso pode impactar, né, a produção dele no dia a dia e quais benefícios que ele teria nessa prática? Legal, Du. Cara, eu estava no Globo Rural recentemente lá, falando com eles, né, e passando essa visão. E aí, conversando com o Cassiano, né, eu disse a ele, cara, é um absurdo a gente, como país, importar 75% dos nossos fertilizantes fosfatados. Nós já temos tecnologia para reduzir isso para abaixo de 50%. Ele falou, sério? Eu falei, sério. Nós já temos tecnologia aqui no Brasil. Uma delas, né, e na verdade essas 3 estratégias que você falou, a compostagem tropical, e eu posso colocar qualquer adubação que tenha alguma fonte orgânica de qualidade, que vai ter uma característica mais ou menos eficiente, subir o pH e ter um pH onde o fósforo fica mais disponível, e os micro-organismos que vão mobilizar e disponibilizar fósforo para as plantas, né? No caso da compostagem tropical, que seria o melhor tipo de adubação orgânica, mas a gente poderia também falar de organomineral ou de adubos orgânicos, né? O que acontece são vários mecanismos, mas um deles você compete pelos sítios de adsorção, né? A matéria orgânica vai fornecer essas cargas negativas, que vai competir pelos sítios de adsorção e vai deixar ali mais fósforo disponível para a planta. Além disso, você pode, dependendo da adubação, favorecer a micorrização natural. Essa associação fantástica, são fungos micorrízicos arbusculares,
que se conectam às raízes das plantas e ampliam a extensão do sistema radicular, fazendo com que a planta em si consiga alcançar mais fósforo também, né? Além de entregar quantidades de fosfatases, vão quebrar esse fósforo orgânico, disponibilizar para a planta, além de o efeito probiótico que uma adubação orgânica pode ter, fornecendo alguns tipos de bacilos que vão mobilizar fósforo e por aí vai, né? Então, adubação orgânica de qualidade favorece. No caso do pH, né? Claro. Então, o que é mais barato? Calcário ou fósforo, ou adubo fosfatado, né? Então, vamos cuidar do calcário, vamos trazer esse pH próximo de 6, né? Pensando em água, né? De 6 a 7, pensando em cloreto de cálcio de 5,5 a 6, e aí a gente vai ter a maior disponibilidade de fósforo. E, claro, os micro-organismos mobilizadores, solubilizadores, né? Que vão trazer disponibilizar aquele fósforo que já está ali no solo. Muitas vezes esses organismos eles têm um custo interessante, eles são bons para o sistema de produção, e com essas 3 estratégias o produtor não deixa toda a estratégia fosfatada apenas com uma estratégia que seria um MAP, um super simples, um DAP. Porque aí, se ele deixar toda a estratégia dele com base nesse adubo fosfatado, fica muito caro, muito difícil para ele produzir e a saúde do solo é penalizada. Ô, professor, pegando o gancho aqui do que o Augusto comentou, né, a gente sabe que MAP é um adubo assim, super conhecido, hoje o mais utilizado. Mas a gente sabe também que o fósforo do composto ele é muito mais eficiente, né? Quimicamente falando, o que acontece? Então, nesse ponto, o que o Augusto comentou anteriormente, ele tem toda a razão. E um dos pontos principais que eu vejo é o aumento da matéria orgânica no solo. E isso tem uma influência direta na colonização desses micro-organismos solubilizadores. Existem diversas publicações, tem uma publicação recente agora, que fizeram um estudo de metagenômica em vários solos do mundo inteiro e verificaram uma correlação direta em relação ao aumento da adubação orgânica e, consequentemente, o aumento desses micro-organismos mobilizadores de fósforo. Então, existe uma relação bem direta nesse ponto. Recentemente, eu acho que na semana passada, saiu uma publicação na Science mostrando todo o processo de colonização das micorrizas em todos os solos do mundo inteiro e viu realmente um efeito direto da matéria orgânica relacionado à maior colonização das micorrizas. Legal. E, Augusto, pegando um gancho do que você comentou, acho que muitos produtores ali, muitas vezes não pensam no passo a passo, né, do que seria importante a gente fazer dentro de uma propriedade, às vezes ficam só naquela de produto, e você comenta muito sobre o pH, né, então eu queria saber aqui, por que elevar o pH do solo é tão importante quanto, ou até mais importante aí do que a gente pensar em qualquer outro produto? Perfeito. Porque aí a gente está olhando para a eficiência, né, do sistema de produção. Então, quando você pega um adubo que esse ano chegou a R$7.000 a tonelada e ele já tem uma característica de ter baixa eficiência, e aí você entrega esse adubo em um pH muito baixo, quando esse fósforo ele ficar disponibilizado, ele vai ter mais dificuldade e ele vai ficar mais preso a ferro e alumínio, né? E se o pH for muito alto, ele também pode ficar mais preso a cálcio, mas esse é um cenário um pouco mais difícil, né? Então, subir o pH, a gente faz com calcário, é barato. E aí você tem um ambiente de alta eficiência desse fósforo que você vai colocar, que não é só pH, mas o pH ele é um fator de importância. Claro, se tiver matéria orgânica, atividade biológica, raízes e tudo mais, isso vai favorecer a eficiência. Mas o pH é um negócio químico que está muito na nossa mão, está muito fácil. É só você botar o calcário lá, e aí sim, você vem depois com um insumo mais caro, né, um adubo fosfatado, e para você ter uma eficiência, né, minimamente a contento aí, né? Perfeito. E aproveitando que a gente está falando de pH, professor, qual é a sua visão em relação aos micro-organismos em diferentes faixas de pH? Tem interferência, muito ou pouco? O que você pode falar sobre isso? Então, em algumas publicações e até alguns estudos nossos, a gente não vê uma relação direta em relação à comunidade microbiana em relação aos mobilizadores de fósforo, em relação ao pH. Então, nós não temos uma essa correlação direta. No entanto, quando nós olhamos os inoculantes, principalmente bactérias, nós verificamos uma efetividade maior em solos mais alcalinos do que solos ácidos, principalmente relacionado aos seus mecanismos relacionados principalmente na solubilização.
E, então, existe um efeito direto. Então, tem até um artigo agora recente, publicado na Frontiers, que verificaram que em solos alcalinos verifica-se uma maior efetividade de inoculantes solubilizadores do que em solos com pH ácido. E se a gente olha para, acho que o Augusto comentou, né, para a faixa, talvez ideal ali de liberação do fósforo, né, acho que entre 6 e 7, Isso. né, talvez está muito mais para o lado do alcalino do que o lado ácido. Principalmente nesse ponto, nós fizemos alguns estudos relacionados principalmente em fosfato de ferro, alumínio, que está relacionado com solos ácidos, e relacionado a fosfato ligado ao cálcio. E verificamos que algumas das nossas bactérias, principalmente os bacilos, ele tem uma maior efetividade, principalmente em fósforo ligado ao cálcio. Quando a gente pega com alumínio e ferro, você vê uma baixa produção quando comparado quando a gente tem o fósforo ligado ao cálcio. E você acredita que essa eficiência de maior ou menor liberação do fósforo está relacionado talvez com a capacidade de colonização de raízes, ou o pH ele vai interferir, na verdade, na ação dos compostos como os ácidos orgânicos, a fitase, fosfatase? Qual que seria a interferência maior na colonização do sistema radicular, ou talvez é pós a colonização? Eu verifico um pouco mais relacionado ao pós, ou em relação a o que ele está atuando relacionado à liberação desses compostos. Tem que lembrar que esses micro-organismos, para ser efetivo, ele tem que estar colonizando principalmente na risosfera, que é ali que vai montar toda a sua estrutura relacionada à formação de biofilme, e nessa colonização que ele vai começar a liberar esses compostos, tanto os ácidos orgânicos no processo de solubilização, tanto as fitases, fosfatases, em relação à mineralização desse fósforo na forma orgânica, né? Perfeito. Então, às vezes, pode ser que tenha colonização, mas não tem a produção desses compostos e não vai liberar o fósforo da mesma forma, né? Isso. Perfeito. Bom, aproveitando, dando sequência, na verdade, a gente começou pela compostagem, né? Acho que trouxe uma visão interessante, inclusive o uso de biológicos, pelo que o professor trouxe aqui também, a gente tem um benefício, acho que pelo uso da compostagem, a importância do pH do solo. E aí o terceiro, Augusto, pilar, a terceira estratégia que você aborda naquele vídeo também, você falou sobre o uso, né, que a gente está falando aqui, dos solubilizadores. Qual que é a sua visão em relação aos solubilizadores ou os mobilizadores, né, de fósforo no campo, no dia a dia que você enfrenta e que você enxerga? Cara, é uma estratégia muito interessante e que ela precisa ser usada em maior escala, né? Então, num ano como esse, se o produtor ele utilizar da forma correta os mobilizadores de fósforo e fazer um racionamento da adubação, vai ser uma das coisas que vai botar mais dinheiro no bolso dele. Então, quando o produtor ele olha, eu quero reduzir custo, quero aumentar o lucro. Tá, então vamos olhar no Pareto, né? 80-20. Onde que está o seu maior custo de produção com insumos? Adubação, né? Ano passado, 40% do custo com insumos era adubação. Esse ano, 60%. E dentre esses adubos, o mais caro é o fosfatado. Beleza. Então, ele ter essa estratégia no sistema de produção dele é muito bom. E encontrar também a sua própria estratégia. Por exemplo, se ele tiver um solo que está com altos níveis de fósforo, pensar em resina, 60, 70 miligramas por decímetro cúbico em resina. Beleza, cara. Então, teoricamente, ele está com o nível crítico atingido. Maravilha. Então, ele pode, ao longo do tempo, e até convém a ele, num momento como esse, que ele vai reduzindo essa adubação fosfatada com segurança. Então, daqui a pouco, ele entende que se ele fizer 60%, 70% do que ele faria na adubação fosfatada, com um mobilizador, ele vai ter o mesmo resultado agronômico e preservando dinheiro no bolso dele. E aí, uma coisa que tem que caminhar junto, sempre medições, né? Então, uma coisa que nós fazemos em nossos clientes é medir também o fósforo total do solo. E muitas vezes a gente se surpreende. Áreas agrícolas que estão há muitos anos cultivadas com, por exemplo, soja e milho, tem um nível de fósforo no solo absurdo, fósforo total. E uma pequena parte dele vai estar disponível ali em resina. E aí, quando você vai medindo o fósforo total e o fósforo resina, você consegue acompanhar ao longo do tempo se, de fato, está saindo dessa caixa ali menos disponível e indo para as formas mais disponíveis e depois transformando isso em produção. E aí você vai medindo isso e entendendo que, muitas vezes,
esse mobilizador ele pode ter uma melhor eficiência quando você não utiliza uma dose muito alta de um fertilizante fosfatado. Então, é um ganha-ganha, né? O produtor ele deixa de investir muito em um adubo fosfatado e ele consegue o melhor resultado agronômico com 70%, 60% da dose com um mobilizador, né? E aí tem uma vasta literatura, as nossas experiências de campo mostram isso. Eu não consigo cravar aqui uma dose e um mobilizador, né? Claro que isso vai ter a realidade, o tipo de solo, a fazenda, o tipo de modelo de produção, mas esse caminho de você racionalizar a dose de fosfatado utilizando os mobilizadores é um caminho de botar dinheiro no bolso do produtor, ele precisa olhar isso com muita seriedade. E tem base técnica científica que você trouxe, né? Não é apenas a gente aplicar o solubilizador sem antes pelo menos ver o pH, o nível de fósforo resina, fósforo total, né? Eu acho que isso é importante, esse ponto que você trouxe, porque no dia a dia a gente vê que às vezes alguns produtores se frustram em utilizar alguns solubilizadores, porque apenas aplicam, mas sem antes corrigir a base, né? E aí não tem aquele resultado esperado. Então, acho que foi pertinente, importante esse ponto que você trouxe, com essa visão, acho que desde o pH, mas também do fósforo, da análise de fósforo que tem ali, né? Do resultado da análise, né? Acho que é extremamente importante, né? E tem outra coisa também que o pessoal tem que se atentar muito, né? Quando for escolher esse mobilizador, escolher uma empresa idônea, né, que vai ter um produto bom, olhar para a tecnologia de aplicação desse produto, né, produto biológico, deixa ele tomando sol demais, se não tiver uma tecnologia ele pode ter algum problema, ou que você vai misturar ali, né? Então, o biológico ele requer todo esse tipo de cuidado, né, também para que você tenha sucesso, né? Perfeito. Só voltando nesse ponto do nível de fósforo resina, o nível mínimo, você tem alguma faixa ideal assim, pelo menos 25, 30, 60 já está passando do ponto? Qual que seria o nível? Bom, nossos clientes, nós preferimos utilizar resina, tá? Nós preferimos utilizar resina porque melish, principalmente em solo argiloso, esconde muito, né? Então, resina a gente entende que traz algo mais palpável, né? Aí você vai ver os manuais, né, que existem, né? E hoje a gente entende que esses manuais, em sua maioria, eles estão subdimensionados. Então, hoje nós produzimos muita soja, muito milho, né? Então, acaba que as consultorias elas vão encontrando outros parâmetros, né? Hoje a gente entende que acima de 40 em resina é o nível crítico atingido. Ou seja, o rendimento relativo das culturas ele já está em 90% referente àquele nutriente. Então, se você adicionar mais fósforo do que a planta está extraindo, não vai ter uma resposta muito grande. Mas aí tem uma outra coisa que a gente precisa olhar, né? Que aí pouca gente olha também, que é a estrutura física do solo e a biologia do solo. Então, se você tem um solo compactado, raiz não vai crescer. E a planta com mais raiz, ela acessa mais fósforo. Se você tem uma planta mais micorrizada, ela vai acessar mais fósforo. Você tem uma planta com menos micorriza, vai acessar menos. Você tem um solo com mais fosfatase, vai ter mais eficiência, com menos vai ter menos. Então, se possível, o produtor entender todo esse contexto. Por exemplo, se ele tiver acima de 40 em resina na análise química, mas não tiver mais de 60 milímetros de infiltração de água por hora, isso é um indicador que me causa preocupação. Então, a estrutura física tem que estar boa também para que você consiga ter a confiança, a estrutura física boa, o nível químico bom no solo, a atividade biológica boa, aí você pode, com muita segurança, trabalhar um racionamento da adubação fosfatada e um mobilizador. E um ponto importante, Augusto, você comentou que boa parte desses manuais que tem, eles não levam em consideração a biologia do solo. E isso é um ponto bem estratégico precisamos conhecer bem a biologia e a ecologia do solo para poder realizar essas recomendações, né? Poxa, que aula, hein, pessoal? Show de bola. Bom, o Augusto já deixou claro aqui que não existe receita de bolo, mas a gente precisa estar entendendo alguns parâmetros do solo aí, tanto físico, químicos. Então, até é importante, por isso que é legal a gente, às vezes, associar ali um solubilizador, né, um mobilizador com enraizador, geralmente, para a gente conseguir ter ali também um crescimento radicular maior, conseguir acessar mais esse fósforo que está disponível no solo, enfim. Mas, assim, voltando lá aos primórdios da faculdade, professor
professor, queria que você contasse para a gente, né? Como que esses mobilizadores realmente atuam no solo, né? O que eles de fato fazem aí para disponibilizar esse nutriente aí para a planta? Não, perfeito, Manu. Então, nós temos que pensar em 2 pontos bem estratégicos, né? Então, a palavra correta são mobilizadores, porque eles vão atuar tanto no processo de solubilização como no processo de mineralização desse fósforo. Uhum. Pensando na parte de solubilização, então, boa parte da comunidade microbiana que tem a função de mobilizar o fósforo, boa parte dessa comunidade são solubilizadores. Esses solubilizadores, eles realizam de quais são as estratégias? A primeira estratégia está relacionada à liberação de ácidos orgânicos. Então, isso dá desde o processo evolutivo desses micro-organismos, porque eles precisam acessar o fósforo, tanto para si mesmo e para a sua comunidade que está ali no solo. Então, o primeiro ponto estratégico é o quê? É a produção de ácidos orgânicos. E esses ácidos orgânicos, eles vão variar em função do como que está esse fósforo retido no solo. Se está com fosfato de ferro, fosfato de alumínio. Então, esse é um ponto principal. Outra estratégia em relação à solubilização é a liberação de prótons e também a parte de produção de siderófilos. O que são siderófilos? É a capacidade do micro-organismo da bactéria puxar o ferro que está no solo. Então, em áreas que estão com uma baixa quantidade de ferro, esses micro-organismos têm essa função. Então, nós estamos falando nessas estratégias relacionadas à solubilização de fósforo. Já em mineralização, boa parte dos solos que está na parte orgânica estão na forma de fitatos. Então, boa parte desses micro-organismos ele tem algumas enzimas que têm a capacidade de quebrar essas ligações, então de hidrolisar esse processo, principalmente no uso de fitases e no uso de fosfatases ácidas como alcalinas. Então, qual que seria a estratégia na seleção desses micro-organismos? É ter essa capacidade tanto de solubilizar como mineralizar o fósforo. Além disso, ele tem que ter uma boa relação com a rizosfera. Então, ele tem que ser um bom colonizador. Não adianta nada ter um micro-organismo que tem uma boa solubilização, uma boa mineralização, mas ele não tem a capacidade de colonizar a raiz de interesse, o milho, soja ou outras culturas. E, a partir daí, nós temos outros efeitos indiretos, que é estímulo à promoção de crescimento radicular, que a raiz é um ponto estratégico relacionado porque a mobilidade do fósforo no solo é lenta, é baixa. Então, eu preciso que tenha o quê? Um maior crescimento do sistema radicular. Então, eu tenho que ter micro-organismos que sejam bons colonizadores e, consequentemente, eles podem promover, por uma forma indireta, esse melhor enraizamento das plantas. Show de bola. Professor, eu acho que aproveitando o ponto que você trouxe dos compostos, né, que são produzidos aí pelos micro-organismos, acho que está claro que a gente precisa primeiro ter um bom micro-organismo com alta capacidade de colonização do sistema radicular da cultura de interesse, né? Mas, para o produtor, para que ele possa entender como que a gente, na ciência, a gente consegue selecionar esse micro-organismo de acordo com esses compostos. Porque o que a gente vê hoje no dia a dia, em alguns casos, é o produtor buscando, às vezes, o produto ali, o solubilizador, que é comumente falado, né? Muito pela espécie, né? Eu quero um Bacillus X, um Bacillus Y. Mas qual que é o risco que ele corre quando ele faz isso? Ele não entende, talvez, ali o mecanismo de seleção daquele micro-organismo que ele está buscando, né? Então, qual que é o risco que ele corre? E segundo, né? Como que, na ciência, a gente comprova isso? Olha, realmente está produzindo a enzima fitase, está produzindo os ácidos orgânicos, né? Como que no laboratório ou na ciência em si, como vocês medem isso, né? Então, esse é um ponto bem estratégico, porque, vamos imaginar, não vamos falar de um bacillus subtilis, um bacillus licheniformes. Cada cepa, ou seja, cada indivíduo tem suas características genéticas, que são o quê? São alguns genes que serão expressos ou não. Então, a cepa é um ponto bem estratégico, porque eu posso ter dentro da mesma espécie cepas mais efetivas do que outras. Então, a genética do micro-organismo é um ponto bem estratégico, porque existe uma diferença enorme. E, a partir daí, nós realizamos diversos estudos em laboratório para ver, será que esse micro-organismo ele tem a capacidade de solubilizar o fósforo? O que ele está produzindo de ácidos orgânicos em diferentes formas de fósforo que possam existir no solo.
Além disso, será que ele está produzindo essas enzimas, fitase, fosfatase? Então, a gente fala que é o nosso primeiro screening, a primeira seleção para avançarmos para os estudos de cajugetação. Então, só para você ter uma ideia... É uma análise química, praticamente, que é feita. Exatamente. E para você ter uma ideia, Ivan, nós saímos de um leque de bioprospecção de em torno de 300, 400 isolados microbianos para ir para a cajugetação em torno de 10, 15 com potencial biotecnológico. Então, a seleção dessas cepas é um ponto bem estratégico para ter cepas efetivas, porque, além desse processo de solubilização, ele tem que ser o quê? Bons colonizadores. Não adianta nada ter uma cepa efetiva, mas se ele não é um bom colonizador e também um bom competidor com a microbiota nativa do solo. Esse é um outro ponto estratégico. Ele tem que estar lá, ele tem que persistir e atuar todo esse processo. Então, é um ponto bem estratégico. Bom, professor, muito legal o que o senhor trouxe aqui. Inclusive, te acompanha bastante lá no LinkedIn, trazendo, né, as pesquisas mais recentes publicadas nesse tema. E muito bom, aprendo muito com o senhor lá e estou aprendendo bastante aqui. E também, nessa linha, né, de trazer micro-organismos, é importante o produtor ele trabalhar em duas frentes, né? Ele, claro, trazer esses organismos selecionados da indústria para exercer uma função específica, e aí a gente precisa desse trabalho, né, de encontrar as melhores cepas que vão ser eficientes, muito eficientes naquilo que a gente precisa, e também favorecer a vida ali no solo, né, no sistema. E aí isso a gente faz com a planta de cobertura, reduzindo substâncias que agridem a vida, como alguns pesticidas, com o plantio direto, também o tipo de adubação, né? Então, a adubação ela pode ter um efeito pré e probiótico, assim como a gente estava conversando, né, professor, antes de começar aqui. E com a adubação ela pode ser fonte de substâncias pré-bióticas que favorecem a vida do sistema. Ela também pode ser probiótica, trazendo uma gama de vários tipos de organismos que vão ter alguma outra eficiência para vários fins dentro do solo. Então, esse é um caminho de sucesso para o produtor rural. Selecionar, e aí com a ajuda da indústria, organismos eficientes para determinado fim, seja solubilizar o nutriente, seja estimular o crescimento da planta, seja controlar uma praga ou uma doença, e também favorecer aquela atividade biológica generalista, mas que vai exercer várias funções ali no sistema de produção. Legal. Bom, acho que o conteúdo é bem vasto, né? A gente, assim, passou por vários assuntos distintos aqui. E para a gente integrar tudo isso, eu queria que o Augusto trouxesse para nós aí uma diretriz. Se você tivesse que organizar, né, tudo isso que a gente conversou, uma sequência aí de 3 passos, o que geralmente você faz aí nas fazendas, nos seus agricultores, enfim, que você presta consultoria. Que passos seriam esses, Augusto? Bom, Malu, primeira coisa, um diagnóstico, né? Esse diagnóstico ele passa por análise. Então, você tem uma boa coleta de solo, um laboratório de confiança. Também aí tem uma análise muito simples da estrutura física, que é o DRESS, né? Diagnose rápida de estrutura do solo. Os produtores podem fazer para entender como é que está o nível do solo de degradação, de compactação ou de estruturação naquele sistema de produção. E aí, com essas informações, se ele quiser dar um passo além, análises biológicas, né? Colonização micorrízica arbuscular, metagenômica e por aí vai. Mas, em suma, diagnóstico. Você tem esse diagnóstico para você conhecer o ambiente que você está pisando. E, a partir daí, você vai olhar para o seu ambiente de produção. Então, você vai produzir soja, vai produzir milho. E aí, qual a sua expectativa de produtividade? Qual se possível, até por cultivar a extração e a exportação das culturas, ser muito eficiente. Então, se o nível no solo está além do desejo, ou acima do nível crítico, né? Podemos trabalhar fator de eficiência. O pH está baixo. Vamos corrigir esse pH. É uma área, em suma, calcário. Mas é uma área que eu vou fazer a entrega dessa área, é um arrendamento, é uma área que eu preciso corrigir muito rápido, o pH está muito baixo. Tem alternativas, os óxidos, não gosto muito por causa que arrebenta a biologia, mas em alguma situação pode ser bom, né? Você corrigir rapidamente esse pH. Tem o litotâmino também, né? Que ajuda a subir esse pH.
E aí você desenha a sua estratégia de adubação, considerando fatores de eficiência. Só vou jogar um MAP, é uma coisa. Vou fazer um organomineral, vou fazer um composto com um mobilizador biológico. Então, aí você tem uma outra situação de eficiência, né? Então, você fazer esse diagnóstico, você desenhar a estratégia de manejo com base em números naquilo que tem no solo, qual que é a taxa de exportação e de extração dos nutrientes que você vai utilizar, qual que é o fator de eficiência da fonte que você está utilizando, né? Então, existem fontes que têm um fator de eficiência o dobro do que o MAP para fósforo, isso com muita segurança. Qual é o mobilizador que você vai utilizar no seu ambiente de produção, né? E aí, definindo isso, faça muito bem feito, faça com capricho no campo. Então, você vai utilizar um biológico, tecnologia de aplicação de biológico, ficar muito atento a isso. Essa substância que você vai misturar na calda ali, pode misturar ou não, você tem que ter segurança com isso. Horário de aplicação, né? Então, muitas vezes, aplicações noturnas para alguns produtos vão funcionar bem e dá uma diferença enorme, dependendo do horário de aplicação que você vai fazer. Então, aí capricho, né? Capricho, né? O bico certo, na hora certa, com o vento certo, né? Com a umidade relativa do ar certa. Então, aí, muito capricho e, com certeza, aí você vai ter um bom resultado. Então, pelo que você trouxe, Augusto, eu acho que está claro que a gente, antes de escolher o produto, a gente tem toda algumas regras que a gente precisa seguir. Não adianta nada a gente começar pelo produto, né? Acho que desde a parte química, física do solo, você trouxe isso muito bem aqui, e a parte biológica, né? E aí, na hora de escolher o mobilizador de fósforo, professor Leandro, como que o produtor ele pode acertar, ou o que ele deve fazer para ser mais assertivo na escolha desse mobilizador de fósforo? O primeiro é a pesquisa, verificar se realmente esse produto que foi desenvolvido, como que está a pesquisa relacionada a esse produto, né? Porque esse é um ponto-chave, porque eu acredito muito nos 3 pilares do biológico. Primeiro é a genética microbiana, não adianta eu ter qualquer micro-organismo, eu tenho que ter micro-organismo que é efetivo e um bom colonizador. O segundo ponto é a parte de bioprocesso, então tem que ter empresas que têm uma boa etapa de bioprocesso, ou seja, a produção daquele micro-organismo em condições controladas, sem contaminação, sem nenhum outro problema. E o terceiro ponto que eu acho que é bem estratégico, que pouco se discute, são as formulações. Então, esse micro-organismo ele tem que colonizar, então ele não tem que ir estressado em relação no processo de inoculação. Então, muitas vezes a gente pega alguns produtos que estão contaminados, nós observamos alguns produtos que a gente observa nas colônias, eles estão estressados, então eu preciso ter uma boa formulação, porque quando ele cria condições favoráveis, vamos pensar alguns bacilos que estão na forma de endósporos, ele rapidamente germina e começa a colonizar e começa a competir com a microbiota nativa do solo e a atuar em todos os seus fatores ecológicos. Professor, eu entendo que uma boa parte dessas informações o produtor pode pedir, né, diretamente, talvez, ali para as empresas que estão ali oferecendo a ele o seu produto, mas se ele deseja uma terceira entidade para fazer essa avaliação do produto para ele, existe algum caminho que ele pode seguir, mandar para alguma instituição de pesquisa, alguma universidade? Isso, até que ponto também isso reflete para ele que aquele produto é realmente aquilo que estão oferecendo? Eu acredito muito que esse é um ponto bem estratégico e a universidade está aí para poder ajudar. Então, muitas vezes, nós colocamos ensaios em diferentes condições edafoclimáticas para ver realmente o potencial desses micro-organismos. Então, nós observamos, será que ele está colonizando? Será que ele está entregando, não somente do ponto de vista da produtividade, mas o que ele está entregando em relacionado à solubilização e em relação à entrega de fósforo? Porque muitos dos nossos estudos nós avaliamos tanto a eficiência da aquisição como a eficiência da utilização do fósforo. Então, na eficiência da aquisição, o que ele está conseguindo absorver do fósforo do solo?
Aumentou o sistema radicular? E na eficiência da utilização, como que está esse processo de mobilização desse fósforo dentro da planta? Então, essas características, nós conseguimos quantificar isso dentro da universidade e nós conseguimos ter um balizador em relação à efetividade desse micro-organismo e como esse micro-organismo está atuando no processo da mobilização do fósforo para a planta. E esse é um outro ponto bem estratégico que, dependendo de algumas... A gente observa isso muito nas nossas pesquisas, que muitas das vezes alguns micro-organismos funcionam muito bem para uma cultura e não tão bem para outra cultura. Então, nós precisamos analisar, e até o mapa ele pede, porque o inoculante, o registro inoculante é em cima da cultura e não em cima do produto. Então, como que é a efetividade desse produto, tanto para a cultura e tanto para as diferentes condições edafoclimáticas que nós temos no Brasil? Perfeito, professor. E até caminhando para o final aqui, uma última pergunta. O produtor que quer avaliar no campo, no dia a dia, se esse produto está realmente liberando mais fósforo para a cultura dele, existe alguma análise que ele pode fazer? Não sei, análise de fósforo, análise do fósforo no solo, talvez foliar, que seja prático também para ele. Às vezes aquele produtor que é mais técnico, que ele busca e às vezes nos pergunta, né, como que eu avalio realmente se o seu produto está liberando mesmo fósforo para a cultura? Tem algo que pode ser feito? Essa é uma grande dúvida, porque eu sempre escuto alguns questionamentos relacionados. Mas como que esse micro-organismo está fazendo esse processo? Ele está mobilizando o fósforo, ou solubilização, ou mineralização, ou ele está estimulando a promoção de crescimento? Então, nas nossas pesquisas, a gente consegue realizar tanto uma forma de quantificar isso no solo, será que ele está produzindo fitases, será que está produzindo os ácidos orgânicos, mas de uma forma mais simples realmente avaliar se aquela quantidade de fósforo que eu apliquei no meu solo e se isso está sendo mobilizado tanto para a parte aérea como para o grão. Então, é uma forma mais simples para ver essa disponibilidade do fósforo para a planta, né? É legal a gente poder ver, né, essa questão técnica que o professor traz e a prática também que o Augusto compartilha, se consolidando em uma tecnologia campo, né? Mas é difícil falar como que o micro-organismo ele vai realmente... Porque ou eu vou trabalhar com fósforo marcado, que é uma das estratégias em boa parte das pesquisas. Sim. E aí eu sei qual fósforo que eu adicionei e o que está sendo mobilizado pela planta. Eu acho que é o ponto estratégico. Mas, fora isso, a gente sempre vai ficar na dúvida. Ele está estimulando o crescimento radicular e, consequentemente, maior área de captação de água e nutrientes, ou ele está fazendo o processo? Então, o ponto estratégico ele tem que estar colonizando. Então, isso nós conseguimos quantificar, nós realizamos tanto por cultivo em placa ou por PCR em tempo real, eu consigo ver realmente se ele está colonizando. E se ele está colonizando, então, provavelmente ele está atuando toda a sua maquinaria genética para o processo de mobilização e até para os efeitos indiretos que não está relacionado com fósforo, que é o efeito relacionado principalmente em estimular a promoção do crescimento radicular, competir com a microbiota nativa e, consequentemente, maior colonização. Esse é um ponto bem estratégico desses micro-organismos. Então, esse é um ponto-chave na seleção dessas cepas para novos produtos no mercado ou para os produtos já existentes, né? O produtor rural ele tem que olhar para as oportunidades de grande potencial de retorno para ele, grande potencial de ROI, né? E quando nós falamos sobre tecnologias mobilizadoras de fósforo, nós estamos falando disso, de uma oportunidade de alto potencial de retorno financeiro para o produtor. E se o produtor não olhar com muito critério para esse ponto específico, ele corre um sério risco aí de ficar com as margens esmagadas, né? Então, a gente tem que entender muito sobre ordem de prioridade, né? Então, bom, já citei várias vezes aqui, mas o adubo fosfatado é o principal custo de produção. Vamos olhar para ele de forma mais eficiente? Existe caminho, existem alternativas para preservar esse dinheiro no bolso do produtor sem perder desempenho agronômico, aliás, até ganhando em muitos casos. E esse é um ponto, Augusto, que há 20 anos atrás era a mesma história. Qual que é a eficiência da adubação fosfatada? 20%, 30%. Hoje, qual que é a eficiência? 20%, 30%. O que mudou? Praticamente quase nada. Então, nós precisamos entrar nesse pilar de manejo, que é o ponto estratégico. Não adianta nada
se nós não realizarmos um bom manejo, porque não vamos garantir em cima só de um único micro-organismo, mas realizamos um bom manejo, consequentemente, esse micro-organismo ele vai mostrar todo o seu potencial genético e relacionado a processos de mobilização ou estimular o crescimento radicular. E também, professor, claro, então, se é uma tecnologia que foi desenvolvida com muita base de pesquisa, o produtor tem a segurança. E traga para a tua fazenda, encontre as suas curvas de dose também, encontre a melhor estratégia para a tua fazenda, né? Acho que isso é importante. O produtor, dependendo da situação do solo dele, ele pode ir para uma linha de 50% de redução, dependendo da situação 30%, 20%, dependendo se o solo estiver lotado de fósforo, igual eu conheço alguns pivôs, onde é estratégico reduzir a quantidade de fósforo, fósforo muito alto, também tem problemas, desequilíbrio. Por exemplo, vai indisponibilizar zinco para as plantas, a planta vai ficar mais suscetível à doença e etc. Né? Então, acho importante o produtor ir tateando, trazendo e encontrando a melhor estratégia para a realidade da sua fazenda e dos seus ambientes de produção. E esse é o ponto, Augusto, que nós vamos observar naquele artigo que eu mostrei para você, até na hora do almoço, em relação ao feedback relacionado a micro-organismos e a efetividade na planta. E aonde que nós temos o melhor feedback em relacionado a essa interação? É em ambientes que nós temos uma adubação moderada, porque quando nós temos uma adubação excessiva, o que vai acontecer? Porque a planta vai liberar nutrientes, carbono, para o solo, porque já tem aquele nutriente já disponível para a planta. Então, muito melhor para a planta não preciso alocar isso para o recrutamento do micro-organismo. Então, essa adubação moderada é um ponto estratégico em relação a aumentar essa efetividade da eficiência na aquisição e eficiência no uso do fósforo. E eu ouso dizer aqui, né, o professor e o Augusto trouxeram que há 20 anos atrás era a mesma coisa que agora, e o que mudou? Vocês falaram que nada, mas eu acho que ouso dizer que muita coisa mudou, e tudo que vocês trouxeram hoje aqui são estratégias que o produtor pode colocar em prática para fazer com que a produtividade dele, enfim, que a fazenda dele seja mais lucrativa, né, e que renda mais frutos no final. E aí, assim, gente, a gente finaliza, então, o nosso episódio. Que episódio legal, que episódio incrível, cheio de informação. E eu queria que vocês agora deixassem uma mensagem a cada um aí para os nossos telespectadores, começando com você, Augusto. Bom, a gente tem que olhar para o agronegócio e o produtor rural, acredito que esse sentimento está nascendo dele, e aumentando de independência, né? Nós precisamos buscar independência por uma questão de estratégia quanto à adubação, né? Então, a gente tem muito orgulho do nosso agro. A gente não pode ficar dependente desses fertilizantes fosfatados que caminham, né, em navios 15 mil quilômetros, chega aqui na fazenda com 30% de eficiência. Isso é um absurdo. Nós temos possibilidades aqui, isso é questão, né, de honra, né? Nós temos que olhar, não, o nosso agronegócio ele vai se tornar mais independente, as fazendas vão se tornar mais independentes, vão se tornar mais lucrativas, né? Entender que os mobilizadores ou bioinsumos são uma ferramenta dentro de um grande sistema produtivo que está crescendo muito e que nós apoiamos muito, que é a agricultura regenerativa tropical, que ela caminha por esse caminho mesmo de trazer independência, aumentar a margem de lucro, valorizar o produtor rural brasileiro, que tanto faz pelo nosso país e que, com a nossa ajuda aqui, vai fazer ainda mais e contribuir ainda mais para o desenvolvimento social, econômico e ambiental do Brasil e do mundo. Professor Leandro, uma palavrinha para o pessoal. Eu acredito muito na ciência. Então, a ciência é o ponto-chave. Então, para termos um produto de ponta, são anos de pesquisas, desde a bioprospecção, na seleção das melhores cepas. Como eu comentei, saímos de 200, 300 isolados para escolher um com alto potencial, uma alta genética. E isso é validado em diferentes condições edafoclimáticas, condições de solo. Então, tem toda uma ciência de pesquisas de 4, 5, até 10 anos de pesquisa nesse desenvolvimento desses produtos com uma alta efetividade no campo. Edu, para finalizar. Bom, eu, na verdade, tenho que agradecer, né, a presença dos dois aqui. Obrigado, Malu, aí, pelo convite. Eu acho que está claro que não existe uma receita de bolo. Eu acho que tem que ter uma análise. Eu acho que o Augusto trouxe muito bem esse resumo, né? Começar pela análise para olhar para a base,
né, para a gente buscar o melhor diagnóstico e buscar também a melhor ferramenta, né? E para mim está claro também que a ciência ela tem um papel importante diante de um cenário também que o produtor, que é desafiador para o produtor, que é ele fez tudo isso. Aí ele precisa escolher aquele micro-organismo, aquele produto que vai realmente funcionar. E aí ele tem vários hoje sendo ofertados no mercado. Então, acho que está claro também, o professor Leandro trouxe aqui, a importância de buscar empresas que têm ciência como base, né? Então, acho que foi um bate-papo enriquecedor, eu acho que agregou bastante para os produtores aí que estão principalmente nos ouvindo. Agradecer mais uma vez vocês dois pela participação, né? E você também, Malu. Obrigado aí. Bom, muito obrigada, Augusto. Obrigada, professor Leandro e Eduardo, pela participação. Esse foi mais um Brand Te Explica. Se esse conteúdo, né, te tocou de alguma forma, compartilhe aí com os produtores, com os consultores e fiquem ligados que no próximo episódio a gente está junto. Até mais!